Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Pets em Destaque. Que saudade eu estava de vocês, mas olha, o programa hoje está maravilhoso. Vamos receber um grande especialista, Dr. Marcos Fernandes. Ele que é um grande especialista na área pet, ele que fala de diversos assuntos, já esteve aqui no nosso programa e foi maravilhoso. Ele que é especialista em homeopatia veterinária, psicanálise clínica, constelação familiar e medicina germânica. E hoje vamos falar da saúde emocional dos nossos pets. Vamos já chamar o doutor para falar conosco. Olá, doutor Marcos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa. Gratidão a gente poder estar participando aqui com o doutor. Olá, Mara, tudo bem? Muito grato pela lembrança do meu nome. Parabenizo você pelo seu sucesso no seu programa Pets. Ai, obrigada, doutor. E vamos, porque o programa tem muita coisa para acontecer, né? Vamos lá? Vamos! E mais ainda da gente poder falar de um assunto tão gostoso, que é falar dos nossos pets, falar da saúde dos nossos animais. E eu acho que 2024, acho não, temos certeza disso, né? Foi um ano que a gente falou demais sobre os animais, tudo aquilo que a gente viveu no Rio Grande do Sul, né? Toda aquela tragédia. Nunca talvez nos voltamos tanto à importância de cuidarmos da saúde física, mental e emocional dos nossos pets. Então é um ano que, embora toda a dificuldade que passamos, que ela ainda continua, os animais ainda continuam lá precisando ser adotados, muitos vieram aqui para São Paulo. Como não gostar desses anjos de pelo? Eu digo sempre, animais são anjos de pelo, que Deus permite a alguns, não é a todos, a ter o prazer, né, de poder cuidar de um deles, né? Então eles são ensinação, eles são a própria versão de anjos aqui na Terra, né? Porque eles não têm a menor maldade, são amor o tempo inteiro, né? E só pedem isso para nós, amor, somente isso. Exatamente, a gente vê os moradores de rua sempre acompanhados dos seus pets, né, dos seus cães especialmente, né? O que o morador de rua pode oferecer para o animal em termos físicos, né? Quase nada, né? No entanto, o animal está lá e o animal não deixa ele, né? A fidelidade do animal, né, deveria ser um exemplo para o ser humano, né? É verdade. E os vídeos maravilhosos que a gente recebe. Gente, eu recebo tantos vídeos lindos dos animais, as pessoas sabem da minha paixão, e até mesmo pelo programa, de cachorros, né? Que seus tutores partem, eles vão lá, ficam no cemitério, em cima do túmulo, né? De pessoas que são hospitalizadas, seus tutores, e que ficam lá. Ele fica o tempo todo lá na porta de hospital. E mais do que isso, né, doutor Marcos? O senhor, como médico, então, sabe muito mais do que eu. Que até alguns hospitais, a lei está sendo revista sobre isso também, e alguns hospitais já permite a visita do próprio animalzinho ao seu tutor quando está lá hospitalizado, e isso comprova, é claro, através de exames, a melhora que esse paciente tem. Então, é incrível tudo isso, né? A endorfina, todas as substâncias positivas que o paciente acaba recebendo, né? Sem dúvida, o animal tem a capacidade de liberar substâncias conhecidas como neurotransmissores. Ocitocina é uma, por exemplo, que o animal libera e provoca uma sensação de prazer, de bem-estar muito grande no homem. Inclusive, também o animal libera essa substância no sangue, né? Então, ambos ali se beneficiando dessa relação de amor, que era essa relação que nós iniciamos o programa falando, né? Então, a ciência hoje estuda muito esses neurotransmissores que são liberados através do contato visual entre tutor e tutelado. É verdade. Doutor Marcos, para quem está chegando agora, deixa eu mandar um beijo super especial a você que está aí atrás da sua telinha, através das redes sociais. Também estamos aqui ao vivaço, através da nossa emissora UpTV, através do nosso site, pelo Facebook, pelo Instagram, também por outros meios, também através do nosso canal internacional, a UpTV Channel. E, gente, hoje vocês vão ter o privilégio de aprender um pouco mais, como eu disse, o Dr. Marcos Fernandes. Ele é especialista médico na parte de homeopatia veterinária, psicanálise clínica, constelação familiar multiespécie e também a medicina germânica multiespécie. Sem contar esses mais de 30 anos, sei lá quanto de estudo, né? Porque ele é um garoto, que eu não vou entregar a idade, né, doutor? Você vai ficar com raiva de mim? Vamos dizer que é só mais de 30 anos aí de experiência nessa área veterinária, atuando
E trabalhando com os dois, né? Tanto com o animalzinho e com o seu principal material, que é o tutor, né, doutor? Exatamente. O meu objetivo é tratar de ambos, né, das famílias, Aham. né, as tais famílias multiespécies. No entanto, quando eu vou tratar do animal especificamente, eu utilizo a terapêutica homeopática, que é a minha especialidade oficial. Então, eu trato de forma terapêutica os tutores, as pessoas, né, e os animais com seus sintomas eu controlo com homeopatia veterinária. Nossa, meu Deus. E doutor, nunca se falou tanto da importância da saúde mental das pessoas, porque depois de tudo isso que a gente falou, que a gente está vivendo, eu costumo dizer que existe duas fases agora na nossa vida, na nossa história. Uma antes da pandemia e outra pós-pandemia. Não dá para a gente anular todo esse período, porque nós não somos mais e as coisas também não são mais como eram antes, né? Tudo mudou, a nossa saúde mudou, a nossa saúde emocional também mudou. Então, como separar? Não dá mais, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão muito mais carentes do que antes, muito mais dependentes do que antes, né? E tudo isso gerou muitos problemas emocionais, né, para as pessoas e que está se refletindo para os nossos animaizinhos também, né? Exatamente. Pós-pandemia, na verdade, o homem sempre teve questões mentais muito prevalentes que deveriam ter sido olhados anterior ao psiquiatra, né? Através das terapias, através da qualidade de vida, bem-estar, né? No entanto, a pandemia que ocorreu há 3 anos atrás, ela disparou, né? Todas ou muitas das questões dos sintomas mentais que nós temos hoje, né? Inclusive a gente brinca, né? Diz que é o século da dermatologia e da psiquiatria, né? Ou a pessoa quer ficar linda, maravilhosa, para aparecer no Instagram, né? Que hoje é uma relação de poder da sociedade muito grande, ou a pessoa vai no psiquiatra porque esse excesso aí de preocupação com o corpo, com a imagem, também lhe traz prejuízos, né, emocionais, né? Então ou a dermatologia ou a psiquiatria, né? Doutor, o senhor falou uma realidade que é real, né? As pessoas acham que a vida de todo mundo é essa telinha que a gente coloca ali em 15 segundos no Instagram, nos stories ou nos reels. E a vida está muito mais além disso, né? As pessoas sentem necessidade de provar uma felicidade que não existe, né? Muitas vezes, porque a vida dia a dia ela é dura, ela é difícil, ela é complicada. As relações são difíceis, né? O relacionamento marido e mulher é difícil na sua maioria do tempo. Aí a gente vê os casais brincando, né? Aquele amor todo, daí desliga a câmera, estão se batendo, daqui a pouco estão se matando, né? E vice-versa, né? Essa é a continuidade da vida, né? O ritmo da vida. E aí as pessoas também estão em conflito, porque elas vê a vida de muitos sendo muito feliz e a dela totalmente infeliz. Então, onde que eu estou errando? O que está acontecendo? Aí começa a entrar em parafuso, né? Por que eu não sou tão feliz quanto o outro? Por que eu não tenho tudo isso como o outro tem? E aí começa esses problemas existenciais que está acontecendo, né? E às vezes as pessoas até têm uma certa felicidade, um certo poder que demonstram nas redes sociais, né? Só que nós não queremos pagar o preço que ela paga para ter tudo isso, né? A gente quer as coisas fáceis, né? Então a gente só vê o lado bom que a pessoa está usufruindo, né? Mas não vê o preço ou o custo que ela pagou para estar nessa condição, né? É isso mesmo, doutor. Doutor, eu já estou recebendo aqui uns inbox aqui, né? Eu quero mandar um beijo pessoal que adora me mandar os recadinhos inbox. Quero dizer que vocês também podem acompanhar, tá? Através das redes sociais, os nossos programas e também mandar perguntinhas por lá, tá? Mas o pessoal adora me mandar inbox. A Flávia está dizendo aqui, doutor, tudo que o senhor está falando é o que eu estou passando. Flávia, não se sinta sozinha, amiga. Isso acontece com todos nós, com todos nós. E ela está perguntando, doutor, será que de repente. Peraí, deixa eu ver se é uma cachorrinha ou se é um gatinho. Ela não diz aqui. O meu pet está desenvolvendo muita alergia. Eu tenho quase que certeza que é o problema, pode ser problema emocional. Isso procede? E aí, doutor? Procede sim.
A alergia é uma doença, como muitas, de fator multifator, né? São Aham. várias questões que têm que ser olhadas, mas sem dúvida, o fator emocional muitas vezes é o mais prevalente dentro de uma doença crônica. E a alergia é uma doença crônica. Eu até perguntaria para essa ouvinte, se eu tivesse ao vivo com ela, ou se ela puder responder, se ela é alérgica ou na família dela tem familiares alérgicos, porque o animal ele puxa esses conflitos, né, para si e muitas vezes só tratando do animal a gente não tem a resposta que gostaria. Então seria necessário essa família toda olhar para as questões alérgicas e emocionais delas. Nossa, doutor, depois que a gente esteve aqui ao vivo, quando o senhor veio fazer o programa, eu aprendi algumas coisas que eu levo para minha vida. E esse termo que você fala, né? Ver se o tutor tem a mesma coisa que o pet, me marcou muito. E aí, desde então, eu começo a observar muitas coisas entre a minha relação com o meu pet e analisando também pessoas que têm pet para ver se a coisa se enquadra. E depois eu vou dar até um testemunho. Não sei, vou ver se eu vou dar ao vivo ou se eu vou falar com o doutor, que você acertou assim em cheio um assunto que foi muito incrível. Então, aí eu realmente bati como de fato tem relação a nossa vida com aquilo que o nosso pet está passando. E aí, doutor Marcos, eu te pergunto, vamos supor que no caso aqui da Flávia, vamos supor que ela seja alérgica de verdade, né? Ela também seja alérgica. Essa alergia dela passa para o pet de que forma, doutor? Para que as pessoas entendam Olha, como que é passada essa relação. excelente pergunta. Nós não entendemos ainda completamente como se dá essa situação. No Sim. entanto, existe algumas explicações. Uma delas, e para mim a mais coerente, é de Freud, que fala que os filhos se identificam com os pais. Eu peguei esse conceito de Freud chamado identificação e levei para veterinário. Animais tratados como filhos fazem a mesma coisa. Eles puxam para eles por a gente chama de honra, né? Por honrar os pais, as mesmas doenças ou os mesmos sintomas dos pais. Então, especialmente, até se eu tivesse em contato com essa pessoa, Sim. essa tutora, eu perguntaria se ela trata o animal como filho. Se ela vê o animal como filho, se ela o considera como filho, aí estaria muito bem explicado que o animal está pegando uma questão dela. Sim, total, doutor. Você sabe que semana passada, na sexta-feira, quem me acompanha através das redes sociais viu que eu estava no Congresso Médico e muitas das palestras na parte humana, tá, gente? Muitas das palestras dos médicos que estavam lá tocaram, não tem como mais separar, né? A humana da pet, nós estamos inteiramente ligadas. E muitos médicos que ali passaram falaram que nós estamos adoecendo os nossos animais, entre tantos fatores, não só no emocional, mas também no físico. Vou falar uma coisa assim, bem genérica, que muitos tutores vão me entender, na parte quando a gente fala da vermifugação dos nossos pets, né? A gente se preocupa em vermifugar os nossos pets, mas não temos a mesma preocupação conosco, né? Então nós estamos adoecendo os nossos pets porque estamos transmitindo para ele. E antigamente a gente achava que os nossos pets somente que transmitia para nós e isso já está provado que não, né? Então apenas de um fator, né? Você vê como os links vão, né? Realmente de fato se ligando, né, doutor? Exatamente, corroborando isso que você está dizendo, eles falaram de questões físicas, eu falo de É, questões emocionais. Os tutores, emocionais. muitas vezes, têm indivíduos tóxicos, né, para os pets, né? Então, eu acho que quem precisa de tratamento é o homem, não os animais. Eu também acho. O problema está todo com os humanos. Oh, meu Deus. Flávia, se você estiver por aí ainda, me passa essa informação para nós, até para a gente poder te ajudar também. E no caso dela, doutor, se ela também tiver alergia, qual o tratamento que o senhor geralmente prescreve para esses tutores? Perfeito. Digamos que a alergia do cachorro e dela seja os sintomas manifestarem na pele através de coceira. Isso, pela medicina germânica, segundo o Dr. Hammer, idealizador dessa técnica, isso está relacionado a um conflito de separação.
Então eu investigaria na vida dela se ela passou por situações de separação traumáticas do ponto de vista emocional, conjugais, um divórcio, ou mesmo, e especialmente, mais comumente, quando criança era, se ela passou por uma separação dos pais. Então, a partir daí, identificado o tal do conflito biológico, né, que a gente chama na medicina germânica, a gente vai utilizar uma técnica que ele nos formou, nos explicou, que é através da técnica da escrita. A gente vai escrever, eu vou pedir para o paciente escrever uma redação sobre esse conflito que ela viveu, e a partir daí, tanto ela quanto o pet vai melhorar. É óbvio que não é exclusivamente isso, tem mais coisas, eu estou comentando de uma forma superficial. Interessante, doutor. Doutor, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a maioria dos pets tem essa dúvida também. Inclusive, eu já até perguntei para o doutor também. É o Sampaio. Doutor, tem um cão e ele tem 5 anos. Ele diz mais ou menos, então ele deve ter adotado, né? E ele fica compulsivamente lambendo as suas patinhas. O que que isso pode significar, doutor? Normalmente, um quadro psíquico, distúrbio de ansiedade e distúrbio depressivo, que muitas vezes se alternam, né? Esses sintomas mentais que são somatizados na pele através da lambedura do pet, nele mesmo, né, lambendo as patas, está muito ligado a esse quadro de ansiedade e depressão que se mesclam. Obviamente, se eu tivesse com esse cliente, esse tutor, eu questionaria com relação a passeios, né, com relação à atividade física, com relação a enriquecimento ambiental, se a casa tem uma estrutura legal para esse animal se divertir, esse animal tem um aspecto lúdico em relação ao comportamento, tipo jogar bolinha, se tem alguma coisa nesse sentido, ou se o animal é sedentário, né? E com isso agravando o quadro. E perguntaria também para o tutor se ele também tem alguma questão na família ligada à ansiedade e depressão. Olha, interessante, doutor, super interessante. Olha, doutor, tem mais pergunta. É bacana quando a gente abre assim, né, para que a gente possa ver as dúvidas das maiorias das pessoas, no caso aqui dos animais dos tutores, porque é uma dúvida que paira para todo mundo, né, que tem seu animalzinho em casa, porque a gente fica, até que ponto estou fazendo certo, até que ponto isso que eu estou melhorando está tendo retorno, né? O enriquecimento ambiental, que o próprio doutor falou, é muito importante, eu digo isso de carteirinha, né? Eu tinha um pequenininho Mike, que vocês viram aí na abertura do programa, ele tá com 2 aninhos e pouco, tá no auge ainda da folia, da bagunça, de pular, né, de querer fazer tudo e tudo mais. E olha, eu tava lendo aqui as perguntas enquanto o doutor tava falando, tem uma pergunta parecida até com uma das relações. Doutor, meu pet só pega fogo à noite. Por que que acontece isso? É uma pergunta que a maioria dos tutores tem, né? Por que que à noite, tipo assim, 10 horas da noite, que a gente já tá baixando ali toda a adrenalina, ele vem com aquela energia total e quer pular e quer brincar e tudo mais. Tem alguma relação, doutor? Tem, provavelmente, porque nessa família ele deve ficar sozinho o dia todo. E com isso ali, ele descansa, ele dorme, ele relaxa. No entanto, quando chega o tutor, a alegria dele é tanta, associado ao excesso de energia, que ele demonstra isso correndo, pulando, brincando, fazendo a tal da folia que ela diz, né? É mais ou menos assim quando a mãe chega para o pediatra e fala assim, meu filho não dorme de noite. Então, mas ele dorme de dia? Ah, dorme muito, né? Bom, então ele não dorme de noite porque ele dorme de dia. Ai, é isso aí mesmo. Eles dormem o dia inteiro e à noite pega fogo. E às vezes a gente tá em casa de dia, acontece também com o meu Mike, gente. Não pense que é só vocês, o Mike também. Às vezes eu tô lá, ele tá quietinho, ele não pega fogo, mas quando tá eu e meu marido junto no mesmo horário, mas ele escolhe a parte da noite para querer explodir essa brincadeira. E também ele usa de uma estratégia. Quando eu vou sair,
Toda vez que eu vou sair, ele resolve pegar os brinquedos, trazer para mim, para que eu comece a brincar com ele, tipo assim, ó, não sai não. Eu sei que ela vai sair, então eu vou chamar a atenção dela o máximo que eu puder para que ela não saia. E é assim que ele faz as estratégias dele. A inteligência, o animal pensa, né, doutor? A gente acha que não, mas eles são muito espertos, né? Ele usa do nosso emocional para chamar atenção, não é? Os animais são muito manipuladores, né? Eles São. têm inteligência para isso, né? E aquilo que interessa para eles, obviamente, eles manipulam na gente, né? E a gente muitas vezes se permite manipular, né? Às vezes eles são mais inteligentes que a gente. É isso mesmo, doutor. Eles são muito espertos, eles pegam na nossa fraqueza, né, naquele momento ali, e eles sabem tirar o melhor de nós naquele momento, né? Mesmo a gente não podendo, a gente para, a gente dá atenção, né? A gente pega ali, beija, beija, né? E a gente tá para estragar mesmo os nossos pets. Eu falo, a gente estraga os nossos pets emocionalmente, né? E eles pegam essa carência aí, eles sabem o ponto X e pega mesmo. Doutor, deixa eu ver aqui, deixa eu escolher uma pergunta aqui, tem bastante coisa aqui. Suzana está perguntando, doutor, tem uma cracatua. Se aplica as mesmas coisas quando o assunto é gato ou pet, porque ela também muitas vezes fica tentando retirar os pássaros, né, no geral, né, tanto papagaio quanto cracatua, puxa as penas, né, doutor? É isso, né? Eu acho que é isso que ela quer dizer. Eles também têm essa mesma sensibilidade, mesma deficiência também? Tem sim. Nós, obviamente, temos muito mais experiência com cães e gatos, porque eles são mais prevalentes na nossa sociedade. Mas todos os animais na nossa casa estão submetidos à somatização de questões que são nossas. E, de fato, os psittaciformes, os psittacídeos, essas aves da família dos papagaios, das araras, né, das cacatuas, elas têm essa questão de retirada com o bico das penas, às vezes até de parte da musculatura, né, provocando sangramento. A gente chama isso de automutilação, né? Isso é um Isso. quadro quase que exclusivamente psíquico. É lógico que tem questões ambientais, né, alimentação, inflamações, na pele, etc., né? Mas basicamente é um quadro emocional, psíquico barra psiquiátrico. Olha que interessante. Doutora, eu estou aqui puxando umas perguntas. Deixa eu ver se eu encontro ela que eu estava lendo. Me perdi aqui, ó. É, Marisa. Doutor Marcos, adoro o seu trabalho, o senhor é maravilhoso. Estou aqui acompanhando o programa e sempre que é possível eu tento ver e ouvi-lo, né? Eu acho que quando o doutor estava aqui na rádio também, né? O senhor também tem um público muito grande dessa área que te segue há muito tempo, né? Ela está agradecendo. E Mara, que saudade nós estávamos do programa Pets. Eu sei, gente, o quanto é importante para vocês, tutores. Eu também sinto muita falta de vocês. E a gente está aqui justamente para isso, para poder levar essa informação. Doutor Marcos, ela mora, está dizendo aqui que ela mora numa área rural e lá ela tem diversos animais. E ela sente muito que as cabras também demonstram muito mais essa parte emocional do que os outros animais. E é verdade, né, doutora? A cabra, ela parece muito o comportamento, às vezes, de um pet, né, de um cachorrinho. Eu reparo isso, né, em alguns momentos. São brincalhões, né, estão sempre querendo atenção, mas eu acho que ela quer dizer no fator de desenvolver alguma reação, né, de puxa-pelo, de lambedura também, né? Os animais, no geral, têm esse tipo de comportamento, né, doutor? Tem sim, ela está certíssima. E eu não tenho experiência com cabras, não tenho Sim, experiência com cavalos, nem com vacas. No entanto, eu já sim. tive alunos com experiências nessas áreas, que foram meus alunos dos cursos de constelação familiar e medicina germânica. E eles falam a mesma coisa. O que eu falo para cão e gato, eles falam para bovinos, para É. ovinos e até para equinos também.
Olha só que loucura, né, doutor? A gente vê quanta coisa a gente ainda tem para aprender dos nossos bichinhos, né? E justamente isso, as pessoas, a gente fala, né, mais do gato, cachorro que está mais em contato, mais próximo dos passarinhos, mas os animais rurais vivem os mesmos sentimentos, principalmente como o doutor falou, vaca, porco, vamos falar dos estresses que eles Sim. sofrem, né, desses animais que são levados para abate. A gente não pode fechar os olhos para isso, isso é uma realidade que acontece, né? E a gente esquece que depois essa carne vem para nosso consumo humano. E todo esse estresse que o animal passa, passa também para nós, gente, porque a gente, né, não dá para separar, né, uma coisa da outra, né? Os animais têm fígados, têm órgãos como nós, e tudo aquele que ele sente, que ele passa, passa também para nós. Então, por isso que a gente fala que a gente está vivendo uma sociedade mais doente, a gente está vivendo uma série de coisas, esses inúmeros fatores que nos envolvem e que às vezes a gente não se percebe, né, doutor? Exatamente. Os animais eles são permeáveis, né? Às emoções, sentimentos e às questões nossas, né? Completamente. A gente até então achava que o cachorro era como se fosse uma cadeira, uma mesa, né? Algo É. morto. Nem hoje a gente sabe, né? Pela física quântica, que nem os objetos são coisas mortas, né? O que dirá então o pet? Exatamente. Dá uma tristeza quando a gente lembra e quando a gente ainda vê isso, né? Pessoas que deixam os animais presos em correntes nos quintais, ainda como se ele fosse o seu empregado que tem que olhar e cuidar do seu bem. Animal não é bem de ninguém. Animal é uma vida, tem que ser tratada e respeitada. E olha só, veja bem. Se eu estiver passando na rua e eu vejo, doutor, isso eu já vou falar, hein? Se eu vejo alguma casa que ainda mantém esse sistema do cão aprisionado ali, eu sou a primeira a bater na casa, perguntar se tem alguém, eu converso com a pessoa, falo, ó, você sabe que não pode isso, isso, isso. Se cada um de nós tivermos uma atitude dessa, a gente vai, com o tempo, né, cada vez mais diminuir e trazer a consciência das pessoas para que tenham esse respeito pelos animais, né? Acabou, isso é coisa do passado, quando não se tinha informação, né? Os nossos pais, os nossos avós, bisavós tratavam assim os animais, né? Hoje, graças a Deus a essa evolução e a informação, a gente praticamente ainda se vê muito, mas a gente está aos poucos tentando diminuir isso, né, doutor? Muito bem, inclusive através de programas como o seu, porque é nisso que eu acredito, né? Levar consciência, levar informação para as pessoas, né? De qualidade, inclusive, né? Então, o seu programa é um belo exemplo de que a gente pode mudar as realidades dos animais através de informações que a gente leva. Porque as pessoas, eu creio que elas não são más, elas são muitas vezes ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, ignorantes de ignorar, desconhecer que o animal tem emoções, tem sentimentos, né? E que maus tratos emocionais também podem ser olhados e observados pela mão da justiça, né? Através do direito dos animais. É verdade, o animal sente e sente muito, o animal chora, o animal grita, ele sente dor igual a gente. Então a gente tem que trazer esse olhar, essa visão cada vez mais próxima, cada vez mais humanitária para os nossos animais, porque só assim a gente vai conseguir construir um futuro talvez um pouco melhor, né, doutor? Que ainda tem muita coisa para ser feita, a lei ainda é branda, né? A gente está vendo uma lei ser mudada aí, em falando até em leis, né? Já que a gente falou 2024, um ano de revolução na parte de pets, a gente viu há pouco tempo, infelizmente, o que aconteceu com aquele cão, né? O labrador lá ali que passou, que acabou falecendo devido a ficar no avião, né? De cá para lá, de lá para cá. E essa lei precisava ser revista e está sendo revista pelas companhias aéreas ainda, tem muito a ser feito, mas infelizmente foi preciso uma vidinha ser cefada para que a gente pudesse mudar essa lei, né? Que a gente está aí vendo se ela melhora sobre isso, né, doutor? Exatamente. Eu vejo que o mundo evolui muito rápido, mas tem alguns segmentos, né? E as empresas aéreas, que me desculpem, né? Mas século passado, né? Passado. Hoje, o animal, ele mudou seu status. Ele não é mais um animal. Como é que você vai colocá-lo num ambiente de carga, É. né? Junto com mala, com um objeto, né? Então,
é de uma inocência e, ao mesmo tempo, um atraso tão grande, até porque é pago a passagem do animal. Então, a Isso. segurança do animal, ela vem em primeiro lugar, né? Então, eu sinto que alguns segmentos da sociedade têm alguma dificuldade de avançar rumo à evolução do século XXI. Exatamente. Sabe, doutor, eu mesmo, Mara, deixei de viajar inúmeras vezes por conta de não, de forma alguma, aceitar que meu pet ia na parte da carga. Jamais eu colocaria meu bichinho lá de forma nenhuma, né? E eu espero as mudanças dessas leis hoje, que elas sejam melhores, para que a gente possa até mesmo levar em alguns lugares deles. Mas eu acho que se somente em caso extremo, vai, que nem como foi a mudança de estado, aí eu acho que é legal. Mas se não tiver necessidade, se você puder, tiver alguém, hoje a gente tem hotéis, né? A gente tem creches, a gente tem uma série de coisas que a gente pode evitar que esse animal sofra por esse estresse. Porque mesmo que ele vá com você ali na parte de cima, é um estresse colocar um animalzinho no avião, com tudo aquilo que ele não conhece, com barulho de turbinas, etc. Tal. E, doutor, já pegando esse gancho, para quem tem que viajar com seu pet, tem alguma coisa na parte da homeopatia que a gente possa já trabalhando essa parte do animal para que ele consiga ficar um pouco mais equilibrado, para que a gente possa ter uma viagem mais sossegada com ele? Olha, tem sim. Tem medicamentos, não são bem da homeopatia, são da terapia floral, que atuam trazendo um pouco mais de calma e de tranquilidade para o animal, utilizados 15, 20 dias antes da viagem, especialmente. No entanto, eu creio que a tranquilidade do animal passa pela tranquilidade do tutor. Então, quem tem que estar tranquilo é o tutor, no meu olhar. Assim como uma criança refletiria ou somatizaria toda a intranquilidade, a ansiedade, a angústia de uma mãe, especialmente se a criança estivesse em tenra idade, né? Então, eu entendo que tudo é reflexo dos tutores, né? Isso ajuda muito também. Tudo, com certeza, doutor. Como reflete? Doutora a Karine, deixa eu ver. A Karine é de Goiás, está perguntando, doutor, tenho tantas dúvidas quando o assunto é justamente um animal, quero sempre dar o melhor para ele, mas nem sempre, às vezes, eu sei se estou agindo certo. Karine, todos nós, às vezes, ficamos em dúvida, né, doutor? É humano isso, né? Saber se a gente está dando o melhor para o nosso pet. Doutor, como eu identifico se estou indo de fato no lado certo? E ela começou. Ela está me dizendo aqui, doutor, eu não vou ler a frase porque às vezes tem alguma colocação que não dá conotação. Ela quer dizer que o animalzinho dela sempre foi um pouco agressivo com os estranhos quando ela veio e quando chega em casa. Isso tem alguma relação comportamental? É do animal, do instinto dele mesmo? Por que que o cão... É verdade, doutor, por que que às vezes o cão é muito calminho e de repente ele se torna um pouco mais reativo, vamos dizer assim? Aconteceu algo. Sempre que algum tutor me traz essa questão, doutor Marcos, era um animal calmo, tranquilo, e de repente ele está assim, atacando as pessoas, me mordeu. Diante dessa demanda, eu vou em busca de algo diferente que aconteceu na casa. Por exemplo, o tutor trabalhava meio período, agora fica o dia todo fora. O tutor passeava 2, 3 vezes ao dia, agora passeia Tem alguma somente pergunta, finais de Luciana? semana. Nasceu um bebê em casa, então o cachorro ficou ali enciumado, não está sendo olhado, está sendo excluído por conta dessa situação, ou o animal está se sentindo excluído, né? Então, sempre a gente busca encontrar uma situação que foi um gatilho para que houvesse uma mudança comportamental. E olha, na grande maioria das vezes a gente acha. Às vezes é alguma situação que passou despercebida, né, na correria do nosso dia a dia, mas ele estava ali ligadinho, né? Às vezes, se a gente começar a olhar
o nosso animal, somente olhar o comportamento dele, ele está o tempo todo olhando para nós, né, doutor? Observando, tanto olhando e observando os nossos olhos onde estão. Ele está o tempo todo nos analisando. Eu digo que o cão é tão psicólogo ou mais, muitas vezes, que nós, né? Porque ele está o tempo inteiro tentando ler o nosso comportamento, nos lê, né? Não sei, não seria essa a palavra, mas mais ou menos isso. Ele está tentando o tempo inteiro entender como que eu estou, né? É mais ou menos isso. Não é isso, doutor? Exatamente. Os animais são exímios leitores das nossas expressões faciais e corporais. Então, de fato, eles sabem tudo que está acontecendo com a gente só olhando para a gente. Eles são as figurinhas. Eu digo até pelo meu, doutor, ó, eu vou até experiência. Quem me acompanha sabe, o Mike, que eu faço? Como a gente tem uma vida corrida de semana, aos finais de semana, eu faço questão que o Mike tenha contato com a natureza. Então, eu levo ele a gente pega uma estrada, né, para ele ver a natureza, coloca ele na grama, deixa ele ter contato com os outros animais, né, para que ele tenha esse convívio, né, como uma graminha ali, um matinho, farejo. Eu acho que esse é extremamente importante para a gente que vive aqui na cidade, nessa vida urbana, né? E o Mike sempre foi muito calminho, brincalhão. Ele ama pessoas, né? E ama também muitos animais. Mas de tanto que ele era bonzinho, o que acontecia? Ele apanhou muito de vários cachorros, né? Quando ele chegava para cheirar, os outros já eram reativos, já batiam, e ele era pequenininho, ficava com medo. Nem mordia nem nada, ele simplesmente saía. E das fêmeas em si, ele apanhou muito das meninas, né? Eu falo das meninas, né? Das fêmeas. Porque as fêmeas vai cheirar, ela já automaticamente ela já dá aquele tipo aqui não, né? Aqui não. Então ele começou a ficar reativo. Hoje o que ele faz? Quando ele vai o primeiro contato, antes do outro cão fazer, ele já faz antes, ele já dá um uau assim, ó, uau, tipo assim, ó, não vem não que eu tô esperto agora, né? Aí ele vai, se o cão reage, ele fica esperto, senão ele pega e sai. Então, foi coisas que aconteceram entre os próprios animais que o tornou mais reativo, né? E isso deve ser uma coisa comum entre vários tutores, já passei isso por outros cachorros também. E é mais ou menos isso, né, doutora? A vida vai ensinando ele também a como se comportar, né? Sem dúvida. Ele vai reagindo aos estímulos aos quais lhe é atribuído, lhe é dado, né? Lhe é ofertado. Obviamente, quanto mais contato que esse animal tiver com outros cães, melhor. O cão ele é da espécie gregária, ele é muito sociável, ele não pode ficar sozinho, né? Quanto mais acompanhado, né, em grupo esse animal Exatamente, né? tiver, melhor ele vai se relacionar com esses animais. Olha só, doutor, tem mais uma pergunta que é exatamente isso aqui da Carla e do Davi. Minha cachorra está muito reativa a outros cachorros desde que foi atacada por uma outra cadela. Tem alguma coisa a ver? Tem, né, doutor? E agora eu te pergunto, o que a gente faz, doutor? Como eu, tutor e a Carla, o que a gente pode fazer com os nossos pets? O que a gente dá para eles para tentar diminuir esse estresse? Na verdade, o que dá não, o que vocês deveriam tomar. Ótimo, doutor. O que a gente toma, então? Agora eu peguei. Adorei. Mara, é o seguinte, eu pergunto, e será que é medo mesmo do animal se expor a outros animais? Ou será que essa situação foi tão impactante para o tutor que ele tem muito medo e por conta disso o animal percebe o medo dele e reage? Ai, meu Deus, é verdade, doutor. Muitas vezes é a gente, né, que puxa a coleira, né? Nessas situações, eu, por exemplo, né, o cachorro da Carla é maior que o meu, então com certeza ela deve puxar a coleira e aí ele entende que ele tem que defender, que realmente, né, a reação provoca ação, né? Então ele tá falando, opa, aqui eu tenho que defender. Quando o Mike tem essas reações, o que eu faço? Eu já solto a coleira, porque ele é pequenininho, né? Não vai ali se engalfinhar ali com o outro e tal. A gente deixa ele livre para que ele saiba se defender. Ó, tipo assim, ó, agora é com você, eu não tenho nada a ver com isso. Você resolve a situação, né? Então é mais ou menos isso, né, doutor? É tratar a gente, porque de fato a gente fica com medo, né? Que machuque, né?
que acabe acontecendo algum incidente, né? Isso é verdade. Então, precisamos de florais, doutor. Vai ter que prescrever para 2 aqui. Da mesma forma que as crianças, quando vão para a creche, elas ardem, são mordidas, arranhadas, arranham, tomam tapa, tomam soco, né? Isso faz parte. Mas se a mãe tiver um excesso de zelo, isso não vai acabar muito bem, porque vai passar insegurança para a criança. Doutor, o senhor tocou uma coisa importante agora. Final de ano, inclusive era um assunto que eu ia trazer hoje também, vai ficar para o próximo programa. Sobre creche, né, que cresceu demais as creches dos cães, que é super importante para quem trabalha o tempo inteiro, não tem tempo de sair com o seu pet, aí deixa 1 ou 2 dias lá na creche, né, nos hotéisinhos também. E o animal, doutor, quando ele é deixado na creche, por exemplo, eu vou ter que viajar a trabalho, vou ficar uma semana, vou deixar o meu pet lá no hotelzinho. Ele vai sofrer pela ausência, porque ele está num lugar que não é o dele, não está com seus tutores. A gente precisa preparar esse cão emocionalmente antes? Como é que faço, doutor? Eu entendo que a gente deve se preparar emocionalmente, porque grande parte dessa angústia não é do animal, é do tutor. É que no meu olhar, nas minhas formações, os problemas do animal são reflexos nossos, convicção, né? Mas, doutor, ele não sofre pela ausência da separação? Não é um fato? Não. Não? Não como o homem. Tá, Não. tá. O homem sofre muito mais e com isso ele passa esse medo, essa insegurança, esse sofrimento, que ainda que a pessoa esteja no Japão, ambos estão conectados. Sim. E eles são sensíveis ao que o que o tutor está sentindo, assim como se fosse mesmo uma mãe que o filho está no Japão e no dia que ele sofre um acidente de carro, a mãe fica angustiada. Isso tem explicação pela ciência, a gente chama de campos morfogenéticos, né? Então, o tutor e o animal estão conectados, como se estivesse um fio ligado a eles, né? Então, tudo é uma questão de apego do tutor para com o animal, e o animal reflete isso. Então, quer dizer, aos tutores, vamos simplificar assim. Então, se eu deixar no meu cãozinho uma semana, lá em qualquer lugar que seja, vamos dizer um hotelzinho, porque onde ele não tem as pessoas da família que são conhecidas e tudo mais. Se eu deixar ele lá, ele vai estar feliz porque ele vai estar com outros animais da espécie dele, vai brincar, vai se divertir, vai comer, vai pular, vai fazer estripulia e nem vai lembrar, né, que os tutores dele estão lá preocupados, ele vai estar curtindo aquele momento. Mas basicamente isso. Sim, de uma forma superficial, ele vai curtir essa creche na mesma proporção que você desligar dele. Ah, perfeito, perfeito. Porque é uma dúvida geral, doutor. Eu já conversei com vários tutores, amigos da minha vida comum que tem, e todos eles, é verdade, a gente sofre pela ausência deles. Eu fui viajar no começo do ano e tive que deixar meu pet, não o Mike, meu outro que estava com Alzheimer, que infelizmente faleceu, né? O doutor deve ter visto nas minhas redes, mas nós ficávamos muito mais preocupados até pela situação física dele, né? Por estar doente, mas ele curtiu, embora ele tivesse naquele momento, ele curtiu cada momentinho dele com a nova casa que ele estava, tinha outros animaizinhos ali, ele interagiu. Então, de fato, quem sofre mais é os tutores de verdade, é verdade. Então, floral para nós, né, doutor? Terapia, né? Muita terapia. Né? Muita terapia, muita terapia. Por isso que vem uma coisa dizendo com a outra, né, doutora, a relação, né, que as nossas relações emocionais têm que ser tão cuidadas quanto a dos nossos animais, porque isso que a gente adoece os nossos animais, porque a gente não tem um controle mais do nosso emocional e acaba passando para ele, né? É exatamente essa ligação, né? Exatamente. Eu gosto de prescrever medicamentos homeopáticos, a terapia floral, outros medicamentos também eu prescrevo, mas eu estou muito convicto que a gente precisa cada vez menos de remédio e mais de terapia. Oh, meu Deus do céu, doutor. Agora, doutor, você vê quando o papo é bom, o tempo voa, né? Tô cheia de perguntas aqui, então eu vou lançar para você que está através das redes sociais, segue o Dr. Marcos Fernandes.
que está lá, sempre ativo nas redes. Aliás, eu aprendo muito com você, doutor Marcos, como o doutor é ativo. Tem até TikTok, tá mais, interativo do que eu, doutor. No TikTok, tá lá nas redes, tá no YouTube, porque é muito tutor com dúvida e a gente precisa tirar. Doutor, desde agora que o doutor está aí em Florianópolis, o doutor está tratando de outros animais aí em Canasvieiras, né? Baleia, jacaré que tem... Eu vi jacaré aí em Canasvieiras recentemente também, tem tartaruga. Tem que agora aprimorar os conhecimentos em outras espécies, né, doutor? Olha, em agosto, quando eu vim para cá, tava cheio de pinguim na praia. De tão frio Pinguim, que é fez aqui em verdade. Florianópolis, né? Não tive a Mas sorte de ver é os pinguins. brincadeira. Eu não trato, né, eu não tenho essa inteligência, né, Ai, meu que Deus. alguns veterinários têm de tratar dessas espécies marinhas tão complexas, Marinhas, né? é. Mas o nome do meu consultório chama Vet de Gente. Hoje eu trato muito mais de gente do que de bicho. Do que de bicho, doutor. E é verdade, a gente aprendeu muito. Doutor Marcos Fernandes, infelizmente o tempo tá ruindo e eu quero dizer que eu já estou com saudade. Quando tiver São Paulo, por favor, me avise com antecedência que a gente vai ver se consegue encaixar a data, porque a gente sempre aprende muito com você, doutor Marcos, é um leitor aí da alma humana, né? Hoje nós falamos dessa relação da homeopatia, né, das multiespécies, mas o doutor tem um estudo profundo demais, conhece demais a mente dos animais, e eu aprendo com você a cada entrevista, a cada texto seu que eu vejo. Enfim, é um grande estudioso e a gente tem que agradecer por se dedicar tanto ao estudo da cabecinha dos nossos pets para que a gente possa aprender mais. Gratidão, doutor, gratidão. Eu que agradeço, né, o convite, a lembrança do meu nome, parabenizo você pelo programa, né, e pela forma como você leva informações tão úteis, beneficiando os animais e seus tutores. Parabéns. Obrigada, doutor. Olha, com muita saudade, receba aqui o nosso abraço de toda a equipe da Up TV, tá bom? A gente espera, coraçãozinho para você. A gente espera de verdade que a gente possa estar junto aqui em 2025, bem breve, tá bom? Gratidão, o programa foi maravilhoso, eu só tenho aqui elogios, muitos fãs te mandando um beijo também, e eu também, doutor, um beijo enorme no seu coração, viu? Nos vemos através das redes sociais, tá bom? Um beijo na sua alma, um beijo e uma boa semana por aí, tá bom? Curta o sol que tá em Floripa aí que eu sei. Um beijo. Gente, que delícia, né? Fechar o programa Pets nessa vibe, né? Tão gostosa com o Dr. Marcos Fernandes, da gente poder falar e trazer essa informação de primeiríssima para vocês, de uma pessoa, como eu falei, que estuda demais os nossos animais e que tem uma autoridade super lá em cima para trazer todas essas informações. Gente, nos vemos então através das redes sociais, daqui a pouquinho tem foto aí dos nossos bastidores também com o doutor. Olha que animal lindo que tá ali, gente, no nosso cenário. Ai, não dá para dizer essas fotos lindas aí do nosso Leonel Falco, que retrata tão bem a nossa fauna, os nossos pets e tudo mais. Gente, um beijo na alma, fique com Deus. Nos encontramos agora no programa Saúde, daqui a alguns dias. Curtam bem, feriadão tá aí, aproveite, pegue o seu pet, vai pro parque, vai pro mato, faça o que for, mas aproveite cada minuto com o seu bichinho de estimação, porque a vida deles infelizmente, é assim, curtinha, tá bom? Então, viva e faça ótimos momentos. Curtam muito, muito, muito. Beijo na alma de vocês, fiquem com Deus e uma boa semana.